sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de cultura e política externa da Rússia, e hoje eu separei alguns temas interessantes que foram acontecendo nesses últimos dias. Começando pela própria Rússia. Aparentemente, nós já temos um possível candidato a assumir o controle do grupo paramilitar conhecido como Grupo Wagner. Se vocês se lembram, o Grupo Wagner tentou fazer uma rebelião armada ainda nesse ano e a consequência disso foi que o grupo saiu da Ucrânia, teve suas operações finalizadas, a tentativa de golpe não deu certo, durou menos de 24 horas mais ou menos, eles não conseguiram chegar até Moscou como era pretendido pelo grupo, principalmente pelo líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, e também em agosto um avião em que estava o Yevgeny Prigozhin caiu, levando à morte, portanto, desse último líder do grupo paramilitar. Desde então, nós não temos muitas notícias sobre o grupo, sobre as suas atuações. A princípio, algumas das tropas militares do Wagner ficaram exiladas em Belarus junto com o líder enquanto ele ainda estava vivo e causaram algum tipo de alvoroço, justamente porque elas estavam ali em Belarus com a fronteira da Polônia, então a Polônia também estava com algum tipo de receio de alguma invasão por parte do Wagner. Mas, tirando tudo isso, nós tínhamos, portanto, um grande vácuo de poder nesse grupo, já que desde agosto, quando o avião do Prigozhin cai, tanto o Prigozhin, que era o chefe do grupo, quanto também o comandante militar do grupo Wagner morreram nessa queda. Então acabou que nós tivemos uma ausência de liderança desde então. Mas agora, em alguns grupos do Telegram, existe essa conversa de que poderia ter sido escolhido esse novo líder. Segundo essas fontes não oficiais, o Prigozhin deixou em seu testamento, que foi escrito em março desse ano, então antes, dessa queda do avião em agosto, que ele gostaria de que, caso algo lhe acontecesse, todos os seus ativos financeiros e também a liderança do grupo Wagner ficassem para o seu filho de 25 anos, chamado Pavel. Por enquanto, essa informação ainda não foi confirmada, mas aparentemente, também por essas fontes não oficiais, esse rapaz, Pavel Prigozhin, estaria negociando o retorno das tropas do grupo Wagner para as operações militares na Ucrânia. Isso ainda é completamente incerto, de novo, não é uma informação confirmada pelo governo russo, nem mesmo pelo próprio grupo Wagner, que vem ficando cada vez menos ativo nesse cenário da guerra na Ucrânia. Desde a rebelião armada, o grupo Wagner não atua mais diretamente nesse fronte de batalha, mas tem atuado em outras regiões do mundo, como por exemplo no continente africano. Eu já comentei também em outros vídeos aqui que existe uma presença do grupo Wagner nesses golpes militares que foram ocorrendo no Sahel, inclusive no Níger, que então, se você não sabe sobre esse assunto, volta a alguns vídeos aqui que a gente já falou sobre isso. E, a princípio, desde que o avião do Prigozhin caiu e tudo isso, ficou sem realmente um desenvolvimento maior sobre o que aconteceria com essas tropas do Wagner, o governo russo havia solicitado que essas tropas fossem incorporadas ao exército, de uma forma que o Kremlin pudesse ter controle sobre esses soldados, pudesse saber quais eram as operações, quais eram as intenções desses soldados, como que eles iriam realmente atuar nos cenários de guerra de uma forma que interessasse ao governo russo. Isso não aconteceu ainda, nem todos os soldados aceitaram essas condições de serem incorporados ao exército regular da Rússia, e então agora nós temos essa nova informação, de novo, ainda uma informação que não foi confirmada oficialmente, mas que o Pavel Prigozhin, assumindo o controle do grupo Wagner, iria justamente negociar esse retorno do grupo para as operações militares na Ucrânia. Se isso vai acontecer por meio do próprio grupo Wagner, como nós tínhamos visto anteriormente, de um braço armado independente do próprio Estado russo, de um grupo paramilitar privado, ou se eles vão retornar ao cenário de guerra ucraniano por parte
do exército russo como forças regulares, ou se é que eles irão retornar ou não, ainda não sabemos, mas pelo menos agora nós temos alguma perspectiva um pouco melhor sobre quais serão os futuros desse grupo paramilitar que causou tanto alvoroço, né, na política russa nos últimos meses. Agora, saindo um pouco da Rússia, a gente vai para a região dos Balcãs, falar especificamente sobre o Kosovo. O Kosovo é uma antiga província da Sérvia, ainda naquele período de ex-Iugoslávia, era tudo um grande bloco político que depois se desmembrou em uma série de países, incluindo a própria Sérvia como um país independente, principal herdeiro da antiga Iugoslávia, e uma dessas regiões era justamente o Kosovo, que tem em sua maioria, mais de 90% da sua população é de maioria étnica albanesa. Apenas no norte do Kosovo existe uma maioria sérvia, mas já dá para perceber então que, na verdade, essa região nunca se identificou completamente com a própria Sérvia e por isso, em 2008, a região do Kosovo declarou a sua independência de forma unilateral do Estado sérvio. Claramente, a Sérvia até hoje não reconhece essa independência e o Kosovo também tem uma independência reconhecida de forma muito limitada internacionalmente. São pouquíssimos os países que reconhecem a sua independência da Sérvia e reconhecem o seu direito de ser um Estado soberano e independente. Ainda assim, desde o início do ano, nós tivemos algumas tensões muito agravadas nessa região do Kosovo, principalmente no norte do país. Isso porque eu comentei agora que no norte existe essa maioria sérvia, que é, portanto, apoiada pelo próprio Estado sérvio, mas a grande maioria da população é de etnia albanesa. Então, desde o início do ano, a gente tem visto alguns conflitos, algumas tensões, principalmente em relação aos processos eleitorais, mas também em outros aspectos de violência política entre esses dois grupos dentro da região do Kosovo. Nos últimos dias, então, o Kosovo, que é esse país de reconhecimento limitado no sistema internacional e ainda reivindicado pela Sérvia, passou por um grande tiroteio que foi realmente um marco para as relações políticas da região. Aproximadamente 30 homens fortemente treinados e armados abriram fogo contra a polícia no norte do país e depois invadiram um monastério ortodoxo, deixando vários feridos e mortos pelo caminho. O governo do Kosovo classificou esse atentado como um atentado terrorista e também disse que poderia ter sido financiado pelo próprio governo da Sérvia. A Sérvia, claro, negou qualquer tipo de envolvimento nessa questão, mas também não ofereceu grandes pronunciamentos a respeito. Então, mais um evento que classifica essa crescente tensão entre o Kosovo e a Sérvia como países que ainda não se reconhecem mutuamente. A Sérvia continua reivindicando o seu poder total sobre o território kosovar e, claramente, o governo do Kosovo vem buscando o maior reconhecimento internacional frente ao governo da Sérvia. Esse tiroteio, portanto, além de ter sido um grande ato de violência, por terem esses homens muito armados, né, muito mais do que simplesmente um ato espontâneo de algum pequeno grupo, foi aparentemente um ato muito bem pensado e estruturado e de grande treinamento militar para que isso acontecesse, de fato choca a população daquela região e também todo o sistema internacional, que vê novamente a região dos Balcãs se tornando esse barril de pólvora da Europa, como é normalmente reconhecida, um espaço em que grandes diferenças étnicas, culturais e políticas, sobretudo, conseguem se alastrar. E, portanto, a gente tem novamente mais tensões nessa região ainda não resolvidas. Agora eu gostaria de falar sobre 3 coisas que aconteceram na América Latina de uma forma geral, começando pelo Brasil. O Brasil, pela segunda vez na sua história, será presidente do Conselho de Segurança. Ele assume o cargo a partir do dia 1º de outubro, então já está como grande presidente desse conselho. E isso é, de fato, uma posição de muito destaque para a nossa diplomacia. Exatamente o que os diplomatas brasileiros vinham tentando conseguir
já há algum tempo. Eu já comentei de novo em outros vídeos que o Brasil tentou retomar o seu protagonismo internacional, tanto em cúpulas voltadas ao meio ambiente, tanto na reunião do G20 que aconteceu na Índia esse ano, e também na última reunião dos BRICS, né? Todas essas grandes reuniões multilaterais, o Brasil tentou se firmar como um ator relevante, como uma possível grande potência, ou pelo menos uma aspirante à grande potência no futuro, como um país que merece estar entre o centro de decisão mundial. E com certeza agora essa presidência do Conselho de Segurança, que é o órgão talvez mais prestigiado da ONU, é o órgão que de fato tem decisões que são mandatórias e não recomendatórias, como por exemplo as decisões na Assembleia Geral, né? É o órgão em que o poder de fato se manifesta no sistema internacional. Ainda assim, o poder dentro do Conselho de Segurança é um poder um pouco limitado, porque apenas 5 países têm o poder de veto, são aqueles membros permanentes. São Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. Historicamente, são os únicos países que podem vetar qualquer tipo de resolução do Conselho de Segurança, porque foram aquelas grandes potências que deixaram a Segunda Guerra Mundial com mais força e, portanto, puderam assumir essa posição de liderança no mundo. A ideia toda do Conselho de Segurança é que, para que qualquer decisão mandatória seja tomada, as grandes potências devem entrar em consenso. Caso elas não estejam em consenso, uma possível guerra entre elas seria mais provável. Então, como toda a ideia da ONU é evitar novos conflitos armados, principalmente guerras mundiais, como a gente viu no século passado, as potências precisam estar em consenso para que isso aconteça, ou pelo menos para que isso seja mais próximo das nossas decisões políticas. Ainda assim, além dos 5 membros permanentes, nós temos sempre 10 membros rotativos. E o Brasil é um dos países que mais participou do Conselho de Segurança como um dos membros rotativos. E agora assume pela segunda vez a presidência do Conselho. Então, de fato, consegue esse protagonismo ainda maior nesse espaço multilateral tão importante para as relações internacionais. Além dessa presidência dar esse destaque internacional do Brasil como um aspirante à grande potência, como possivelmente um aspirante a ser um membro permanente do Conselho de Segurança, também coloca o Brasil em uma ótima posição de se mostrar para o mundo como um possível mediador. Eu já comentei isso em outros vídeos também, mas a diplomacia brasileira tem um histórico muito forte de ser voltada à mediação de conflitos. É muito marcante na nossa diplomacia, na nossa história política, a ideia de não intervenção e de ser contrário a conflitos internacionais. Então, o Brasil, de fato, não é um país que se mete muito em conflitos, que tem opiniões muito fortes em relação à agressão de um país em relação a outro. O Brasil é sempre o país que busca a maior pacificação do sistema internacional, a mediação das partes para que a gente consiga encontrar acordos mutuamente aceitáveis. De novo, o Brasil se coloca agora nessa posição de muito privilégio de estar como presidente do Conselho de Segurança para justamente conseguir, ou pelo menos tentar, se colocar internacionalmente como esse possível mediador. A gente já comentou também que o Brasil vem tentando, desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ser esse mediador, mas até agora não conseguiu, de fato, garantir esse espaço internacional. Isso porque o Brasil não é visto igualmente como um país confiável por ambos os lados. Embora o governo russo tenha uma visão muito favorável à participação do Brasil como um possível mediador, lembrando, né, o Brasil faz parte dos BRICS, tem relações comerciais com a Rússia, tem uma proximidade, de fato, com o governo russo, o governo ucraniano não vê dessa forma e, na verdade, tem visto o Brasil com uma certa desconfiança, quase como se o Brasil assumisse em determinadas posições um posicionamento pró-Rússia. Embora isso não seja exatamente claro, até porque o Brasil também tem relações com a Ucrânia e em diversos momentos declarou que a agressão russa não é correta, o Brasil não é favorável a isso, inclusive condenou a Rússia em várias instâncias da ONU ao longo do tempo, ainda assim existe essa questão ainda um pouco mais mal resolvida com o governo ucraniano.
É possível que o Brasil, agora na presidência do Conselho de Segurança, consiga trazer novas pautas que são interessantes para o país, como, por exemplo, a própria prevenção de conflitos. Uma das grandes pautas políticas da diplomacia brasileira além, né, de como mediar conflitos e encontrar acordos mutuamente favoráveis, mas também como prevenir esses conflitos, antes mesmo que eles aconteçam. Como que a gente faz um sistema internacional de maior diálogo entre os países para que conflitos armados sejam menos necessários ou menos utilizados por governos para atingir os seus objetivos? Então, dependendo do tipo de atuação brasileira agora no Conselho de Segurança, das pautas trazidas pelo Brasil e também dos próprios posicionamentos em possíveis votações que aconteçam no Conselho de Segurança, pode ser que a imagem brasileira como esse grande mediador internacional volte a se fortalecer e, quem sabe, a gente volte a ser um forte candidato a assumir a mediação de um possível acordo entre Rússia e Ucrânia. De novo, isso ainda está muito longe de acontecer, não existe nenhum tipo de indício que russos e ucranianos estejam prontos para sentar numa mesa de negociação. O momento da paz ainda não chegou, e esse momento ele só se aproxima quando ambos os lados deixam de ver no conflito armado algum tipo de utilidade política, quando não faz mais sentido continuar lutando num campo de batalha para atingir os seus objetivos, e aí sim eles decidem negociar, e isso a gente ainda não tem visto, né? No fundo, russos ainda acham que vão conseguir ganhar a guerra, que vão conseguir tomar aqueles territórios, ou ao menos consolidar a sua liderança naqueles territórios do leste ucraniano, consolidando aquele corredor terrestre que liga a Rússia até a Península da Crimeia. E os ucranianos, por outro lado, também ainda mantêm um discurso de que são capazes também de ganhar a guerra e de expulsar os russos de todo o seu território e restaurar as suas fronteiras pré-2014, então antes mesmo da anexação da Crimeia. Se isso, na prática, de fato, é possível ou não de acontecer, eu acho que agora não vem ao caso, mas o que nos importa é que ambos os lados ainda percebem utilidades políticas no conflito. Eles ainda querem manter o conflito armado porque eles acham que, através do conflito, conseguirão atingir os seus objetivos políticos. Ainda assim, por mais que esse acordo seja distante, improvável, ou talvez nem mesmo aconteça num futuro próximo, é interessante que o Brasil venha tentando se consolidar como esse possível mediador, para que quando o momento chegar, a gente possa ser escolhido. Até porque, nesse momento, nós não temos grandes opções além do Brasil para realmente conseguir uma mediação que ambos os lados concordem. Agora eu quero falar sobre a Colômbia e a sua política interna. O antigo chefe das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Simón Trinidad, que estava como preso político nos Estados Unidos, tem a chance agora de retornar à Colômbia. E isso tem sido um assunto de muita discussão dentro da política doméstica colombiana, muito mais do que pela política internacional. Isso porque o tema das Farc ainda é um tema realmente delicado para os colombianos, que ainda vivem um grande trauma em relação à violência política desse período e que não aceitam muito bem os últimos acontecimentos dos anos recentes em relação à incorporação das Farc na política colombiana. As Farc nasceram como um grupo guerrilheiro de inspiração comunista que tentou justamente lutar contra o governo colombiano por muitos anos, por meio da técnica de batalha conhecida como guerrilha. As Farc agiram de forma muito brutal, tanto no meio rural colombiano, como também nas cidades, e deixaram ao longo dos anos diversas vítimas dos seus ataques, que foram consideradas pelo governo colombiano como ataques terroristas. As Farc eram consideradas um grupo terrorista pelo governo colombiano e também pelo governo dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia. Então, de fato, tinha uma má reputação internacional. Mas em 2016 isso tudo mudou um pouco quando eles decidiram depor as armas por meio de um acordo com o governo colombiano da época.
O governo decidiu, principalmente o presidente do período, decidiu assumir um acordo de paz com as Farc, justamente porque aquele nível de violência política estava descontrolado, era algo que realmente afetava a política doméstica colombiana, afetava a forma de vida das pessoas, era realmente um conflito muito mal resolvido no país. E aí, por iniciativa do presidente da época, em 2016, decidiram-se fazer um acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionadas da Colômbia. Eles primeiro decidiram fazer esse acordo enfim, depor as armas dos grupos armados, mas esse acordo teria que ser avaliado por meio de um referendo entre a população. O referendo foi feito no final de 2016 e a população foi majoritariamente contrária a fazer um acordo com as Farc, o que mostra que os colombianos, de uma forma geral, não queriam qualquer tipo de anistia, de perdão político para os guerrilheiros das Farc. De novo, a violência política realizada por essas pessoas foi de fato muito intensa, marcou muito a vida dos colombianos nas últimas décadas, na verdade, e de fato ainda tem traumas muito grandes e muito mal resolvidos entre as pessoas que perderam os seus familiares justamente nesses ataques considerados terroristas pelo governo colombiano. Ainda assim, mesmo com a maioria da população sendo contrária a qualquer tipo de acordo, o governo colombiano deu prosseguimento e ainda em 2017 esse acordo foi firmado, um acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. As Farc, portanto, retiraram toda a sua parte armada, o seu braço armado foi dissolvido completamente e eles se reestruturaram como um partido político, para que eles pudessem justamente fazer algum tipo de participação na política colombiana sem o uso da força. Ainda existem algumas pessoas, alguns pequenos grupos que retomaram as armas nas Farc, então isso ainda é algo mal resolvido na Colômbia. E, de novo, nem toda, a maioria, da verdade, da população é contrária a esse acordo, contrária às Farc virarem um partido político e, sobretudo, contrária ao processo de anistia que foi dado para muitos dos guerrilheiros. E agora esse cenário todo, esse debate volta a se reacender na Colômbia justamente porque esse preso político que estava nos Estados Unidos, antigo chefe das Farc, tem a possibilidade de voltar para a Colômbia e também de receber anistia. Novamente, os colombianos se mostram extremamente contrários a essa medida e possivelmente isso vai acontecer mesmo que a maioria da população continue sendo contra, continue justamente criticando o governo colombiano por fazer um acordo de paz com esse grupo armado guerrilheiro. Então, nos próximos dias, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa transferência política do Simón Trinidad para a Colômbia. Ainda é principalmente uma perspectiva futura que ele retorne à Colômbia, mas nós temos que acompanhar quais serão os resultados que vão se desenrolar desse retorno e dessa possível anistia dada a ele também. E agora eu gostaria de finalizar o nosso programa de hoje falando sobre o Haiti, o nosso último país aqui da América Latina que eu comentei com vocês, que seria foco dessa discussão final. A ONU aprovou nessa semana o envio de tropas militares para o Haiti mais uma vez. A resolução do Conselho de Segurança permite que uma missão de segurança internacional seja enviada para o Haiti, para que esses militares da ONU possam auxiliar as forças policiais haitianas a combater gangues locais que vêm, de fato, dominando a política nacional. Essa aprovação do Conselho de Segurança vem depois de um ano que o primeiro-ministro do Haiti solicitou à ONU que uma nova missão de paz fosse enviada ao país, justamente porque a política doméstica estava completamente fora do controle,
o exército haitiano era completamente incapaz de exercer o monopólio legítimo da violência, a polícia local, principalmente em Porto Príncipe, não conseguia combater as gangues e essas gangues armadas estavam tomando cada vez mais parte do território haitiano e instaurando uma grande instabilidade política. Então, questões como sequestros, estupros, violência armada, tiroteios em meio à capital se tornaram cada vez mais presentes na realidade do Haiti. E agora, portanto, o Conselho de Segurança se reuniu e decidiu novamente enviar uma missão armada, uma missão militar de segurança para o Haiti. A resolução do Conselho de Segurança foi escrita principalmente pelas delegações dos Estados Unidos e do Equador e foi decidido que o país que irá chefiar toda essa missão de segurança será o Quênia. Segundo o Conselho de Segurança, para que todo esse tipo de operação aconteça, é necessário um mandato emitido pelo Conselho de Segurança que diz exatamente o que as tropas podem fazer. E nesse caso, eles têm o objetivo de fazer operações conjuntas de segurança com as polícias locais, justamente para combater aquelas gangues, a proteção de locais centrais para a infraestrutura do país, então Palácio do Governo, aeroportos, estações de energia, todos esses locais que são muito importantes para que a política nacional consiga acontecer, e o estabelecimento de eleições livres e justas no Haiti. Então, esses são os principais objetivos dessa missão de segurança, mas, de novo, talvez se a gente pudesse elencar um objetivo central, seria justamente o combate às gangues violentas, sobretudo localizadas na capital do Haiti, Porto Príncipe, mas também essas outras questões que são muito importantes para que a política haitiana, de fato, consiga se restabelecer de alguma forma um pouco mais sólida, né? Lembrando que nós já tivemos missões de paz no Haiti, inclusive lideradas pelo Brasil, e todas elas foram grandes fracassos. Além de não conseguirem retomar a estabilidade política do país, elas saíram logo perto daquele terremoto que aconteceu no Haiti e novamente o caos foi instalado naquele país e novamente nós tivemos instabilidade econômica, política e social e a missão de paz não foi capaz de justamente combater esse tipo de questão. Então agora nós temos de novo a ONU tentando agir para combater um pouco essas questões presentes no Haiti. Essa missão de paz foi aprovada por 1 ano, mas ela deve ser revista após 9 meses. Então, a ideia é que durante esses primeiros 9 meses sejam feitos uma série de relatórios e pesquisas para compreender o quão efetiva é ou não essa nova missão de segurança liderada dessa vez pelo Quênia no Haiti, e aí podendo ser de novo revisada depois desses 9 meses, para compreender se a missão vai se estender por mais desse 1 ano previsto pelo Conselho de Segurança, se ela vai se retirar antes, se outras coisas precisam ser alteradas para que o sucesso dessa missão seja mais possível. Foi muito interessante essa discussão do Conselho de Segurança, porque os Estados Unidos foram um dos principais apoiadores de que uma nova missão seria necessária no Haiti. Eles apoiaram muito o envio dessa missão, mas eles recusaram firmemente a liderança dessa missão. Isso porque os Estados Unidos, apesar de apoiarem uma série de intervenções militares por meio de missões de paz em vários países do mundo, eles ainda têm um grande receio, uma certa aversão do que aconteceu tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Então, os Estados Unidos, eles sempre recusam qualquer tipo de liderança dessas missões de segurança, mesmo que sejam lideradas pela ONU. Então, dessa vez foi realmente muito difícil de conseguir um país que aceitasse. O Brasil, de novo, não queria de novo esse encargo, já teve a sua liderança em uma missão dessas que não foi muito bem sucedida. O Canadá também negou o pedido, disse que não seria capaz de comandar uma missão no Haiti ao mesmo tempo em que também enviaria ajuda militar para a Ucrânia, seria muita logística, então eles negaram. E outros vários países também relutaram muito para assumir essa liderança, justamente por conta desse histórico de fracassos
das missões passadas, né, que não conseguiram trazer a estabilidade de longo prazo esperada para o Haiti. Então, querendo ou não, parece que o Quênia caiu um pouco de paraquedas nessa questão política e decidiu aceitar. E veremos agora como será feita essa operação, se eles serão mais bem-sucedidos do que as últimas missões de paz. Então, no fundo, a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança pede principalmente que essa missão tenha um mecanismo de vigilância em relação ao Haiti, justamente para prevenir que qualquer tipo de violação de direitos humanos também aconteça em mandato dessas missões. Então, uma das grandes críticas às missões passadas no Haiti foi justamente as violações de direitos humanos que aconteceram por conta dos próprios enviados da ONU. O mais marcante de todas elas foi o surto de cólera que aconteceu no país justamente por conta do envio desses soldados que acabaram expondo a população local a uma doença que até então estava controlada no país. Então, extremamente complicado esse envio. Até hoje, de novo, existem vários traumas em relação a essas lideranças, a essas missões que não aconteceram da forma esperada, e é por isso, portanto, que a gente demorou tanto para conseguir um consenso entre o Conselho de Segurança para definir quais seriam as principais atividades dessa missão, quanto tempo ela iria durar e principalmente quem seria o país que lideraria essa nova missão de segurança no Haiti. Veremos, portanto, agora quais serão os próximos capítulos dessa história e como que vai se desenrolar essa atuação da ONU, de novo, no país, na América Central. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esses temas ou mesmo sugestões para a próxima semana, por favor, deixem aqui nos comentários e a gente se vê na semana que vem para mais um vídeo do Mundo na Zona. Muito obrigada e até o próximo vídeo.